Muito bem. A pergunta hoje que nós vamos, né, continuando aqui, considerar, é a pergunta 74, que nós estávamos vendo sobre os meios de graça da igreja, entre eles a palavra, e depois nós falamos sobre a ceia, o batismo, e agora nós vamos responder a essa pergunta de acordo, claro, com o catecismo puritano, o catecismo batista, como o batismo e a ceia do Senhor se tornam úteis espiritualmente. E a resposta é: o batismo e a ceia do Senhor se tornam úteis espiritualmente não por alguma virtude em si mesmos, ou naqueles que os administram, mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do Espírito naqueles que os recebem pela fé. Esse artigo aqui, essa resposta, tem muito a ver com uma resposta também à teologia sacramental católico-romana, na época muito evidente, e era necessário que se firmasse, como hoje continua sendo necessário, que se firmasse pontos essenciais da fé cristã. Pela teologia sacramental católica romana, que era o que se sabia na época, a Igreja Romana dominava todos os países, todas as pessoas, todas as culturas, todos os reis, todos os monarcas, todos os grandes, e quem se insubordinasse ao poder seria morto, com certeza. E quando eles excomungavam um soberano de alguma nação, algum rei, aquela pessoa ficava completamente excomungada mesmo. Ela perdia o trono e perdia o apoio popular definitivamente, porque a igreja dizia que tinha poder para irrogar maldições sobre quem não seguisse as suas ordens. E então, essa resposta aqui tem muito a ver com uma resposta também à teologia sacramental católica romana. O batismo e a ceia do Senhor se tornam úteis espiritualmente, não por alguma virtude em si mesmos, porque segundo a teologia católica, e eu quero já dizer de pronto que nós não estamos falando mal de nenhuma religião, nem do catolicismo romano, nem de uma ou de outra. Todas as religiões, elas têm as suas teologias, os seus métodos, os seus ensinos. O indivíduo é católico romano se ele acredita e se pratica aquelas coisas que a teologia católica romana ensina. O indivíduo é batista se conhece, se pratica os ensinos que a tradição batista também ensina. Então, é simplesmente resposta a uma teologia. Não imagine, eu não gosto que fale mal, mas nós não estamos falando mal. Pela teologia católica romana, os sacramentos, que seriam o batismo e a ceia, eles têm poder em si mesmos. Inclusive, pela teologia sacramental católico-romana, eles têm tanto poder em si mesmos que nem precisa da fé daqueles que administram e nem da fé daqueles que recebem. Eles têm poder em si mesmos. Então, aqui no nosso catecismo batista, conforme a Bíblia ensina, o batismo e a ceia do Senhor se tornam úteis espiritualmente, não por alguma virtude em si mesmos. Não é? A ceia do Senhor ou o batismo, eles não têm poder nos elementos em si. Não é a água do batismo que purifica uma pessoa. É o sangue de Jesus Cristo. Mas a água representa. Então, o indivíduo não será purificado dos seus pecados porque adentrou as águas batismais. Ele é purificado dos seus pecados porque creu em Cristo. E quando crê em Cristo, ele testemunha com o seu ato publicamente de que, efetivamente, crer que o sangue de Cristo, conforme a água do batismo representa, purifica dos seus pecados. Também a ceia do Senhor, quando é ingerida, mesmo que com fé, ela não tem um poder de transformar o indivíduo em filho de Deus. Ele se torna filho de Deus quando foi regenerado por Deus, quando nasceu de novo. E isso, a ceia do Senhor, os elementos, representam esse ato de Jesus de dar a vida por nós, de derramar o seu sangue por nós e de nos prometer uma vida futura na eternidade. Então, os elementos que nós
usamos e os quais Jesus determinou que assim o fizéssemos, eles são bênçãos no que representam, não no que são em si mesmos, diferentemente da teologia sacramental católica romana. E também diz aqui, o batismo e a ceia do Senhor se tornam úteis espiritualmente, não por alguma virtude em si mesmos, ou naqueles que os administram. Não é porque o pastor batizou alguém que o pastor teria algum poder nesse ato de batizar alguém, de torná-lo filho de Deus, como o sacerdote católico romano, usando do poder que eles dizem que tem de Deus, torna uma criança que é batizada de pagã em cristã. Nós não temos esse poder. E a Bíblia não nos dá esse poder. E não existe isso na Bíblia também. Então, aqui é uma resposta, na época, principalmente, mas continua sendo a mesma coisa, à teologia sacramental católica. O batismo e a ceia do Senhor se tornam úteis espiritualmente, não por alguma virtude em si mesmos ou naqueles que os administram, mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do Espírito naqueles que os recebem pela fé. A palavra sacramento, ela tem algumas conotações. A ceia do Senhor e o batismo são sacramentos? Num certo sentido, sim, porque eles trazem uma mensagem que transmite graça, mas eles não são sacramentais em si mesmos, como já falamos. Não é o elemento que é o objeto da graça, mas a mensagem que eles transmitem. Então, nesse sentido, a ceia do Senhor e o batismo são sacramentos da igreja, sim. Todavia, como o Senhor Jesus Cristo nos dá como ordenanças, nós, os batistas, optamos por usar o termo ordenanças, em vez de sacramento, exatamente para não confundir com a teologia sacramental católica romana. No entanto, é forçoso dizer que muitos teólogos batistas, ensinadores da palavra de Deus, usam esses termos no sentido correto da palavra, de sacramentos. Então, se você ouvir algum pregador batista usando o termo sacramento para se referir ao batismo e à ceia, não se escandalize, porque ele está dizendo exatamente o que aquilo representa e as bênçãos que decorrem da mensagem que eles trazem. A Igreja Católica Romana, ou a Teologia Católica Romana, apresenta 7 sacramentos. O batismo infantil, quando o sacerdote batiza uma criança, que torna-a cristã pelo ato do batismo, não por sua decisão e convencimento do Espírito Santo, mas pelo ato do batismo. Então, os sacramentos católicos são 7. O batismo, a crisma é a confirmação do indivíduo quando se torna numa idade de poder escolher as coisas, confirmar que efetivamente é um cristão. Daí, então, faz um curso tal, tem tem um culto lá que eles fazem para que o indivíduo confirme, né? Tem um curso também. Eles fazem, o indivíduo confirma que efetivamente aquele batismo foi válido para ele. E o outro sacramento seria a Eucaristia, mas conforme é representada na missa. E a missa seria, com a Eucaristia, a repetição do sacrifício de Cristo, o que vai de encontro ao ensino da palavra de Deus, em Hebreus, por exemplo, que diz que Jesus ofereceu um único sacrifício, com o qual tornou efetivamente capaz de salvação todos aqueles que são atraídos pela graça. Então, sacramentos católicos: batismo, crisma, que é a confirmação; Eucaristia, que seria a ceia; penitência ou reconciliação. Quando um católico peca, o padre, normalmente, ele se confessa, o padre determina alguns sacrifícios que ele deva fazer, né? Alguma penitência, por exemplo, dependendo do tamanho do pecado, rezar 10 Aves Maria, ou 100, ou sei lá o quê. Se chama também reconciliação. A Bíblia diz que nós somos reconciliados com Deus através de Cristo. O matrimônio, é interessante que o matrimônio é um dos sacramentos católicos, ou seja, ele é um meio transmissor de graça. E aos sacerdotes é vedada
essa bênção. Se é um sacramento, por que vedar o sacerdócio de participar desse sacramento? As ordens sagradas, que é a consagração de indivíduos a pertencerem ao sacerdócio, e a extrema unção, que é a unção dos enfermos. Quando o indivíduo está praticamente morto, o sacerdote vai na casa deles e o unge com algum óleo, e aquilo também perdoa os pecados do indivíduo, não o mandando para o inferno, possivelmente para o purgatório, porque às vezes ele não é tão ruim a ponto de ir para o inferno, mas também não é tão bom a ponto de ir para o céu. Então, tem todas essas nuances. Os sacramentos nossos são dois apenas, os instituídos por Jesus: batismo e ceia, que são as ordenanças do Senhor. Muito bem. Sobre essa resposta à pergunta como o batismo e a ceia do Senhor se tornam úteis espiritualmente, com essa resposta, o batismo e a ceia do Senhor se tornam úteis espiritualmente, não por alguma virtude em si mesmos, ou naqueles que os administram, mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do Espírito naqueles que os recebem pela fé. Os textos indicados, vamos ler, 1 Coríntios 3:7. 1 aos Coríntios 3:7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Ou seja, não existe poder no ministro de Deus, mas sim Deus que dá o crescimento. 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21. Entenda só o sentido da coisa. Que prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção da impureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, o batismo não é a remoção da impureza, mas a representação da remoção dessa impureza pelo sangue de Cristo. E 1 Coríntios 3:6, que diz aqui: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Quer dizer, não adianta plantar nem regar se Deus não der o crescimento. Então, é por obra de Deus. 1 Coríntios 12:13, versículo bastante conhecido nosso, que diz assim: pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, é por obra e operação do Espírito Santo de Deus que o batismo e a ceia e a palavra de Deus, ou qualquer outro elemento das Escrituras, se torna espiritualmente abençoador. Não pelos elementos em si mesmo.